Agora, vamos ver como é que a gente vai montar esses compostos que são iônicos. Bom, vamos fazer o seguinte. Na. Na, sódio. 11. Tudo bem que 11 é um número atômico? 1s, 2. 2s, 2. 2p, 6. 3s, 1. Essa é aquela que a gente chama de camada de valência. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. O que a gente acabou de combinar? Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência chama metal. Metal é formador de cátion, porque perde os elétrons da camada de valência. Traduzindo, quando ele perder esta camada, ele vai passar a ser Na+. Vamos lembrar que a ideia de perder os elétrons da camada de valência é para que o átomo, o elemento, adquira a configuração de gás nobre. Passe a ter 8 elétrons na última camada. Combinado? Beleza. Agora, vamos escolher o Cl. Cloro. 17. 17 é o número atômico. Todo átomo é eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. 1s, 2. 2s, 2. 2p, 6. 3s, 2. 3p, 5. Vamos lembrar que quando eu escrevo 3, é o nível de energia número 3. Quando eu escrevo 3, é o nível de energia número 3. Então, isso é uma mesma camada. Eu tenho 2 elétrons no subnível S e tenho 5 elétrons no subnível P. Então, no total, eu tenho 7 elétrons naquilo que a gente chama de camada de valência. O que nós combinamos hoje? Quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência eu chamo de ametal. Ametal é formador de ânion. Então, ametal adquire carga negativa. Muito mais fácil para o ametal receber um elétron para completar a última camada. Então, ó, aqui vai entrar um elétron. Quando ele entrar, o que era 3p5 vai virar 3p6. E quando entrar um elétron, ele vai passar a ser Cl-. E quando esses dois se juntarem, nós vamos ter o NaCl. Sassá, por que você começou com o NaCl? Porque é um composto simples, porque você conhece. E tá aí o cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio é um composto iônico. Eu vou repetir o que eu gravei no vídeo anterior. Todo composto iônico nas condições ambientes é sólido. Então, o cloreto de sódio é sólido. Todo composto iônico tem elevados pontos de fusão e elevados pontos de ebulição. Então, esse composto, para que eu possa derretê-lo ou fervê-lo, eu vou ter que aquecer muito. Então, essa é uma ligação forte. Todo composto iônico, quando sólido, nunca conduz corrente, mas conduz corrente quando tiver fundido, derretido ou em solução aquosa. Combinado? Beleza. Sassá, faz mais um exemplo? Claro, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o magnésio e vou dizer que o magnésio está no grupo
2 ou grupo 2A. Como é que chama mesmo o grupo 2 ou grupo 2A? É o grupo dos metais alcalino-terrosos. Beleza? E agora eu vou pegar um outro elemento. Eu vou pegar o oxigênio. O oxigênio está no grupo 16, também chamado de grupo 6A. O que significa isso? Que o oxigênio é um calcogênio. O oxigênio é um ametal. Então, pera um pouco. O que eu falei hoje para você? Que a ligação iônica, ela se dá por transferência definitiva de elétrons. Quem doa elétrons diz, vou doar, não quero mais. Quem recebe diz, vou pegar os seus elétrons, não vou devolver. Metal perde elétrons, perde os elétrons da camada de valência. Portanto, o Mg vai ficar com carga 2+. Por que 2+? Porque ele vai perder os elétrons da última camada. O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Combinado? Olha o meu raciocínio. Quantos elétrons faltam para completar o octeto? Faltam 2. Então o oxigênio tende a receber 2 elétrons. A ligação iônica se dá por interação entre íons. Portanto, como é que vai ficar quando esses dois se combinam? Primeiro o cátion, Mg2+, depois o ânion, O2-. Traduzindo, corta, corta, e, portanto, a fórmula fica MgO. Hoje, este não é o nosso intuito. Mas não custa falar para você agora. Isso é um sal, isso é um óxido. Esse carinha chama cloreto de sódio, aquele chama óxido de magnésio. O que os dois compostos têm em comum? Claro, propriedades de compostos iônicos. Vamos repetir? Todos são sólidos em condição ambiente. Altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição. Sólido nunca conduz corrente elétrica. Conduz corrente elétrica quando líquido ou quando dissolvido no melhor solvente, em água. Beleza. Sassá, você falou para mim que o hidrogênio era um mocinho especial. Que o hidrogênio está lá no grupo 1 ou no grupo 1A, mas que o hidrogênio não é metal. Perfeito. O hidrogênio tende a completar a camada K. E para completar a camada K, o hidrogênio sempre vai tender a receber um elétron. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu pegasse cálcio. O cálcio também está no grupo 2 ou 2A. Portanto, o cálcio é um metal alcalino terroso. E vamos pegar o hidrogênio que você escreveu. Vou escrever tende. Então pensa na palavra tende como uma tendência. É o que deve acontecer. Tende a receber um elétron. Por que um elétron? Porque, de acordo com a regra do octeto, estáveis são os elementos que têm configuração de gás nobre. Camada K completa com 2 elétrons, 8 na última camada.
No caso do cálcio, o que vai acontecer? Igualzinho o magnésio, ele vai formar um íon 2+. O hidrogênio tende a receber um elétron. Então eu vou dizer que o hidrogênio vai ficar menos. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz ali. Vou juntar os dois. Cátion primeiro, Ca2+. Hidrogênio menos. Agora eu quero que você me ajude. Por que no caso do óxido de magnésio a proporção é 1:1? Porque eu tenho um magnésio que cede 2 elétrons e um oxigênio que recebe 2 elétrons. O número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Aqui a proporção não pode ser 1:1. Esse cara, ele está doando 2 elétrons, mas esse só consegue receber 1. O número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Posso falar diferente? O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas, porque o composto precisa ser eletricamente neutro. Então aqui eu preciso de 2. Portanto, esse composto fica CaH2. E a gente vai aprender mais para frente que isso é o chamado hidreto metálico, que a gente vai chamar de hidreto de cálcio. De ligação iônica, é isso que eu preciso que você saiba. Preciso que você lembre que é uma ligação entre íons, que envolve transferência de elétrons, que em geral é metal mais ametal, metal formando cátion, ametal formando ânion. Metal tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ametal ou não metal tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Ou é uma ligação entre metal e hidrogênio. Metal formando cátion, hidrogênio formando o ânion. Combinado? Me coloco no seu lugar. Sassá, você falou de quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Isso. Você falou de quem tem 5, 6 ou 7 na última camada. Isso. E quem tem 4? Ótima pergunta. Quem tem 4 elétrons na última camada não vai formar íon. Vai fazer um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente. E é isso que nós vamos discutir no próximo vídeo. Combinado? De ligação iônica é só isso. Vamos continuar.